paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Na semana passada, nós iniciamos mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical online. E nesse segundo trimestre, a gente vai estar conversando um pouquinho acerca das respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Gente, de verdade, os temas dessa revista são excelentes e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e crescer muito juntos. Então, não deixe de assistir nenhuma das aulas e lembre-se de compartilhar com o maior número de pessoas possível. Vamos crescer em conhecimento e especialmente nesse trimestre em firmeza de fé, porque a gente vai estar abordando aqui, durante os próximos 3 meses, vários fundamentos da nossa fé. Bem, na aula passada, o professor Alan conversou com a gente sobre a Bíblia como sendo a palavra de Deus, inspirada por ele e preservada pelo Espírito Santo. Então, é através da Bíblia que o Senhor se revela a nós, pessoal. Foi através das Escrituras Sagradas que Deus se auto-revelou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então, na aula de hoje, a gente vai mergulhar na maravilhosa Palavra de Deus a fim de descobrirmos juntos quem é Deus. Esse, inclusive, é o tema da nossa aula de hoje, que é a lição número 2, que já começa nos questionando: quem é Deus? E olha, não tem outra maneira de encontrarmos essa resposta a não ser na Bíblia Sagrada, né? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos abrir juntos no livro do profeta Isaías, nos capítulos 43 e depois no capítulo 44, tá bom? No capítulo 43, a gente vai ler do versículo 10 até o versículo 13. Vamos ler juntos lá? Isaías 43, do 10 ao 13, que diz assim, página de trás. Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu, sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. E aí o versículo 13 diz assim: desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. E não há quem possa desfazer o que eu fiz. Glória a Deus, né? Agora no capítulo 44, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa mais linda. Eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Uau, pessoal, nós já começamos a nossa aula com 2 textos super impactantes a respeito da natureza de Deus. Mas antes de nós entrarmos mais a fundo no conteúdo de hoje, eu quero fazer uma rápida dinâmica aqui com vocês. Nós vamos fazer um exercício de imaginação agora e imaginar que nós estamos no deserto do Saara. Pensa, aquele lugar árido, quente, né? Mas vamos imaginar que a gente está lá. Vamos imaginar, pessoal, o sol escaldante queimando as nossas costas e a nossa cabeça. Aquele calor praticamente insuportável. Aquele calor que o corpo já não tem mais forças, os olhos já não conseguem mais ficar abertos, a sua pressão começa a ficar baixíssima, você está ali prestes a sucumbir naquelas montanhas de areia que vão queimar toda a sua pele. Que horror, né? Mas se imagina nessa situação aí agora. E aí, de repente, gente, no meio daquele deserto escaldante, aparece um viajante que se aproxima de você. Você, que
que está ali praticamente morto, em cima daquele monte de areia. E esse homem te oferece 3 opções. A primeira delas é um copo de café bem quente. Mas bem quente, assim, ó, esse aqui é aquele copinho da Nespresso. Então pensa num cafezinho quentinho da Nespresso. Primeira oferta. Segunda oferta, um copo de Coca-Cola, mas bem gelada. Bem gelada. Aqui eu trouxe até para homenagear meu marido, que tá aqui com a letra P, ó. Então, um copo de Coca bem gelado. E aí, a terceira opção é uma garrafa cheia de água bem gelada. E aí, lembre-se que você está lá na montanha de areia, quase morrendo, sendo queimado lá. E você se depara então com essas 3 opções. O café bem quentinho da Nespresso, a Coca bem gelada e a água bem gelada. Qual dessas 3 opções vocês escolheriam? Pensa bem. Vamos analisar aqui, né? Tirando o copo de café quente, que nessa circunstância aqui, e na minha opinião, é a pior das 3 opções, né? Se bem que tem uns malucos aí, inclusive tem aqui algumas pessoas malucas, que adorariam tomar, que gostam de tomar café quente em qualquer circunstância, inclusive no deserto escaldante ali, né? Mas então, na minha opinião, o café, para mim, por exemplo, não seria uma opção. Então a disputa fica entre a Coca bem gelada e a garrafa de água, e fica difícil ali decidir qual das duas, né? Tem até um ditado bem conhecido por aí, que quando uma pessoa está se achando muito, as pessoas falam: ah, esse aí está se achando mais do que Coca-Cola no deserto, não é? Por que as pessoas falam isso? Porque, gente, uma Coca-Cola gelada no deserto é praticamente um oásis, né? É algo difícil de se encontrar, então fica meio complicado decidir aqui qual dessas 2 opções seria melhor. Mas, fazendo uma análise lógica da situação, a garrafa cheia de água gelada seria a melhor e mais inteligente opção, né, pessoal? Acontece que o copo de Coca, ele é muito mais atrativo. E o café, pessoal, apesar dele ser quente, né, dele ser muito quente, ele é mais exótico, não é mesmo? Então, dentro dessa comparação aqui, a garrafa de água, ela, apesar dela ser, como eu falei, a mais inteligente e melhor opção aqui, ela acaba se tornando meio sem graça, né? Perto do copo de Coca e do café, porque eles têm mais gosto, né? Em relação ao gosto, ao prazer. Esses 2 aqui, quando você tá com a boca seca, eles trazem um gosto, né? E por isso, talvez, muitos de vocês teriam deixado a água de lado, né? E teriam escolhido a Coca ou o café. Então, vamos sair agora do Saara, vamos voltar aqui para o nosso estúdio e vamos trazer esse pensamento para a nossa aula e contextualizar com a dúvida que a gente vai estudar hoje. Infelizmente, pessoal, muitas pessoas têm trocado a água da vida, que é Deus, por um copo de Coca-Cola ou um cafezinho, que aqui na nossa analogia de hoje representam deuses falsos. E através dessa escolha, essas pessoas estão morrendo no deserto desse mundo. Então, apesar de Deus ser o único e verdadeiro Senhor, o Criador de todo o universo e tudo que nele há, as pessoas têm preferido adorar falsos deuses simplesmente por serem mais atrativos e se encaixarem melhor às suas necessidades. Sabe, pessoal, o ser humano já nasce com o anseio de conhecer e se relacionar com o único e verdadeiro Deus. Mas, nessa nossa busca incansável por Deus, o ser humano tem fabricado inúmeros deuses à sua própria imagem e semelhança. Ou seja, deuses que atendam às suas necessidades. No entanto, pessoal, segundo a Bíblia Sagrada, foi Deus quem nos buscou primeiro e se revelou a nós. Em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, nós lemos que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ele veio nos buscar primeiro e escolheu se revelar a nós. Agora, o Deus revelado nas Escrituras não é um produto da criatividade humana, como é a Coca, por exemplo, e o café, né? Deus não é uma mera energia, uma força, uma influência ou uma substância existente.
Não, o Deus verdadeiro é um Deus pessoal. Ele tem uma personalidade que se expressa através do intelecto, do sentimento e da vontade. Quando nós falamos sobre os aspectos da natureza de Deus, existem duas características que são importantes de destacar, que é a transcendência e a imanência de Deus. Vocês devem estar pensando, meu Deus, o que é isso que a professora Rebeca está falando? Eu nunca ouvi essas palavras. Calma, não se assuste. Parece complicado, mas não é. A gente vai descortinar esses conceitos juntos agora. Para isso eu vou usar esse flip chart aqui, que foi muito útil aqui, né? Apesar das opiniões alheias. Mas esse flip chart vai me ajudar a explicar melhor o que eu estou falando, pessoal. Então, quando a gente está falando em transcendência, a gente está dizendo que Deus é o primeiro. Então, vamos colocar Deus aqui, bem bonitinho, vou colocar de azul aqui, bem fofinho. Ó, Deus. Vou fazer bem grandão. Deus. Estão vendo aí? Conseguindo ver ou tá ruim? Deus é o primeiro. E ele foi responsável, pessoal, por criar toda a matéria. Então, Deus é o criador de tudo que existe. Então, vamos pôr aqui, ó. Deus é o criador de tudo que existe. Finge que esse aqui é o nosso mundinho. Vamos colocar aqui. Então, Deus criou as árvores. Deus criou as pessoas. Né? Eu e você. Essa caneta aqui tá meio ruim. Deus criou os animaizinhos. Vamos fazer aqui um gatinho, ó. Deus criou tudo o que existe. Ele é o criador de tudo que existe. Mas um ponto interessante que a gente tem que entender, e é por isso que eu escrevi Deus aqui, eu vou fazer aqui ó, mais forte para ver se fica mais, ó. Deus, ele criou tudo, mas ele transcende a criação. Ou seja, ele está acima e além da criação. Ele não pode ser confundido e nem limitado a essa criação. Vocês entendem? Então esse é o conceito de transcendência. Deus cria toda a matéria, mas ele não se limita à matéria e não pode ser confundido com o que está aqui, né? O nosso Deus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece plenamente todas as coisas, as passadas, as presentes e as futuras. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onipotente, tem todo o poder. E é exatamente por isso, por causa dessas três características, que ele não pode ser limitado, pessoal, por tempo ou pelo espaço. A gente está falando aqui da autossuficiência de Deus. E esse conceito da transcendência divina, ele fica bem claro na Bíblia Sagrada, no capítulo 55, versículo 9 do livro de Isaías. Eu vou ler rapidinho aqui com vocês e vocês vão abrindo aí também. 55, 9 diz assim, ó, de Isaías: pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, pessoal, ele é o criador de todas as coisas. E Deus existe acima e além da sua criação. Mas a gente tem uma outra característica bem interessante sobre Deus. Aqui, como eu estava dizendo para vocês, que é a imanência divina. O que significa isso? Então, vamos voltar a Deus aqui para o lugarzinho dele, ó. Deus. Ele está aqui, ele continua sendo criador de todas as coisas, acima e além da criação. Ele continua, tá? Nós continuamos aqui, né? Com toda a criação bonitinha. Vamos lá, minhas árvores. Eu tô desenhando rapidinho, tá, gente? Por isso que tá meio... Fazer uma pessoa marronzinha, que a vermelha não tava bom. As pessoas, os animaizinhos... tá tudo aqui. Tudo continua aqui. Ó, o meu gatinho aqui. Pronto. Só que o que acontece nessa característica da imanência divina? Ela é a ação de Deus no mundo. Aqui, ó. Ele continua acima, ele continua o criador de todas as coisas, né? Mas é o Deus criador se relacionando com o mundo criado, com todas as coisas criadas. Então a gente vê aqui Deus
Criador se relacionando com o mundo, intervindo na história da humanidade. Ou seja, o Deus Criador se revela de uma forma pessoal às suas criaturas. Né? O teólogo Stanley Orton, no seu incrível livro de Teologia Sistemática Pentecostal, ele afirma, pessoal, que o Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano. Mas nem por isso ele deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, a fim de que a gente venha a conhecê-lo. Então, através da sua imanência, Deus se faz mais perto de nós do que qualquer outro ser. E isso fica bem claro quando a gente lê o Salmo 139. Vamos ler juntos? Salmo 139, do versículo 7 até o 10. Olha que coisa mais linda. É imanência divina sendo colocada de uma forma muito clara na Bíblia para nós. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Uau! Isso é incrível, gente. O nosso Deus é demais e é por isso que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Ele é o nosso Deus Criador que está acima e além de nós. E mesmo assim escolhe intervir na nossa história, caminhar conosco, se revelar a nós. Bem, prosseguindo aqui na nossa lição, vamos falar um pouquinho sobre conhecer o caráter de Deus. Vocês sabiam, pessoal, que na cultura judaica, bem diferente da nossa, o ato de dar nome era muito valorizado? O dar nome a uma pessoa? Nos tempos bíblicos, em especial nos tempos do Antigo Testamento, o nome de um filho era escolhido com muito cuidado. Os israelitas acreditavam que o nome moldava a personalidade do filho e era responsável pelos eventos da sua vida. Então, pessoal, o nome era mais do que apenas uma palavra para identificar uma pessoa. O conhecimento do nome de alguém fornecia informações sobre o seu comportamento ou caráter. Ou seja, era uma declaração de quem aquela pessoa era. E nós encontramos vários exemplos na Bíblia para exemplificar isso que eu acabei de falar. O nome Abraão, por exemplo, significa pai de uma multidão, demonstrando o propósito divino na vida dele. Isaac significa riso, expressando a alegria de Sara com o nascimento do seu filho depois de tantos anos de espera. Jacó significa enganador, o que acabou, pessoal, sendo profético quando ele enganou Isaac e conseguiu a bênção da família. E o que falar do nome de Jesus, que foi determinado pelo próprio Deus para um propósito tão maravilhoso? Jesus, em hebraico, é Yeshua e significa Yahvé é salvação. Eu creio que os nomes escolhidos por Deus tinham como objetivo mostrar o propósito que Deus tinha para aquelas pessoas. Mas e quanto aos nomes de Deus? Na Bíblia Sagrada, nós encontramos diversos nomes que são atribuídos a Deus. E assim como os exemplos que eu dei agora, os nomes de Deus mencionados nas Escrituras também explicam a sua natureza, o seu caráter e a maneira paternal e amiga com que Ele cuida de nós. Vamos ver juntos alguns nomes de Deus que se encontram no Antigo Testamento? Eu já deixei escrito aqui para agilizar. Olha lá. A gente tem aqui Elohim, em Gênesis 1:1, que significa o Deus Criador. A gente tem aqui Jeová, em Deuteronômio 6:4, que significa eu sou, ou então Senhor. Ele já está dizendo eu sou o Senhor. El Shaddai, em Gênesis 17:1, que significa o Deus Todo-Poderoso. Adonai, Deuteronômio 10:17, Senhor absoluto. Jeová Jiré, Gênesis 22:14, o Deus provedor. Olha que coisa mais linda. Jeová Rafá, Êxodo 15:26, o Deus que cura. Jeová Nissi, Êxodo 17:15, Deus é a minha bandeira, né? De guerra, de batalha, de luta, né?
Jeová Makadesh, em Levíticos 28, o Deus que santifica. Olha que coisa mais linda. Jeová Shalom, Deus é a minha paz, Deus de paz. E Jeová Shammah é o Deus presente. Aqui são só alguns exemplos dos nomes de Deus. Que coisa mais linda, não é mesmo, pessoal? Em lugar nenhum se encontra uma correspondência tão clara entre nome e caráter, como nos títulos dados a Deus na Bíblia Sagrada. Então, pessoal, o nosso Deus, apesar de ser o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, Ele não é um Deus distante, que está separado de nós. O nosso Deus é um Pai amigo, que ama e tem prazer em se revelar aos seus filhos. Os seus muitos nomes revelados no Antigo Testamento, aqui só tem 10, mas tem vários outros. Esses nomes todos atestam essa verdade. O Deus Criador, que transcende a criação, quer se revelar às suas criaturas, a mim e a você. E é por isso que Ele mandou o seu próprio Filho para a terra. Jesus veio para revelar o Deus Pai. E o próprio nome de Jesus carrega essa missão, como a gente viu aqui. Yeshua, Yahvé é salvação. Agora, como que as pessoas no mundo, pessoal, enxergam Deus? A gente sabe que é crescente a quantidade de pessoas que se julgam inteligentes a ponto de negarem a existência de Deus, se declarando ateus. Já outros afirmam que nós cristãos pensamos, que aquilo que nós pensamos, né, sobre Deus, é muito pouco. E acabam confundindo o Criador com a criação. São os panteístas. Essas duas visões a respeito de Deus, que vêm sendo ensinadas ao redor do mundo, estão bastante equivocadas, pessoal. E nós vamos ver agora o porquê disso. O ateísmo, né? Então, os ateus, eles conseguem enxergar tudo menos Deus. No ponto de vista deles, a existência de Deus é uma grande mentira, criada pelos ignorantes, como uma espécie de muleta, sabe? Com a intenção de projetar no sagrado os seus desejos, seus sonhos, medos e frustrações. Mas o salmista chama os que assim pensam de tolos. Salmos 14:1 diz assim: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. Então, gente, o universo, ele exige a ideia de um Criador, uma mente inteligente capaz de ordenar e sustentar todas as coisas. E Deus é a pessoa por trás de toda a criação. Ele é o Elohim, o Deus Criador. Já no panteísmo, eles não negam a existência de Deus, mas eles oferecem uma visão distorcida de Deus e da sua criação. Nessa visão, o poema se confunde com o poeta, a arte se confunde com o artista, a música com o músico e a criação com o criador. Ou seja, Deus e a criação se tornam a mesma coisa. Eles negam, então, aquilo que a gente acabou de aprender aqui, a transcendência divina. Olha só o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 21, a partir do 22, na verdade. Olha, do 21, vou ler com vocês. Romanos 1, 21. Diz o seguinte: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Agora olha o 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Então veja, Paulo está dizendo aqui que o povo começou a adorar as coisas que Deus criou no lugar do Criador. E é exatamente isso que o panteísmo faz. E vejam como é completamente contrário à palavra de Deus esse ensino, gente. Por isso, eles também são chamados de tolos pelas Escrituras. Como na dinâmica no deserto, lá que a gente fez no começo da aula. Tanto os ateus como os panteístas, eles estão distantes da fonte de água viva.
mas eles estão preferindo, de livre e espontânea vontade, uma Coca-Cola gelada ou um café bem quentinho. Bem, já partindo para o final da nossa aula hoje, nós precisamos ter firmemente, pessoal, nos nossos corações, que a fé em Deus não é resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade e altamente emocional. Não, muito pelo contrário. Como escreveu o pastor John Stott, a fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo crédito. E ele finaliza dizendo, isso aqui que eu quero também finalizar na nossa aula hoje. Ele finaliza dizendo, crer também é pensar. Então, adolescente, não ignore a sua experiência de conversão. Alimente a sua fé no caráter e nas promessas desse Deus, que é único e verdadeiro, e que escolheu, pessoal, se revelar a nós por amor. Leia a Bíblia, creia na Bíblia, viva as verdades da Bíblia e deixe o Senhor, Criador do universo, se revelar a você através de cada página lida. Essa será a minha oração por vocês. Eu espero que essa aula tenha sido edificante para vocês e, mais do que isso, eu oro para que ela tenha sido um empurrãozinho inicial que você precisava para ir atrás de conhecer verdadeiramente o seu Criador. Nas palavras do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que esse sábio conselho do profeta Oséias seja seguido por todos nós, todos os dias da nossa vida. Eu desejo uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.